Olá, graça e paz. Essa é a 94ª semana da nossa jornada de leitura bíblica. Nessa semana, terminamos o livro de Atos dos Apóstolos. Em sua terceira viagem missionária, Paulo, em Éfeso, batiza discípulos de João e passa a pregar na escola de Tirano. Ele termina com aquela estratégia de pregar nas sinagogas e passa a pregar na escola de Tirano, em Éfeso. Também o Sindicato dos Artífices protesta contra os missionários, fazem um grande tumulto lá contra o trabalho dos missionários que estava dando prejuízo para eles. Né? Isso tudo no capítulo 19. No capítulo 20, em Troade, Paulo ressuscita o jovem Eutico. Em Mileto, Paulo se reúne com os presbíteros de Éfeso, né? Se despede deles lá e tudo mais. Depois ele retorna para Jerusalém, os missionários se encontram com os irmãos que haviam crido em Tiro e em Cesareia, nas igrejas que ainda estavam em formação. Em Jerusalém, chegando em Jerusalém, Paulo dá aos presbíteros seu relatório sobre as igrejas gentílicas e é instruído a fazer um voto para demonstrar aos judeus que ele não era contrário à lei mosaica. Ele é expulso do templo, né? Pensam que ele trouxe gentios para dentro do templo, que era proibido, no capítulo 21. E no capítulo 22, ele se defende contando a sua versão, da sua história, né? Tanto na sua conversão quanto também do seu chamado como apóstolo. Identifica-se como um cidadão romano para não ser açoitado. No capítulo 23, Paulo se defende perante o sinédrio dessa vez e é confortado por uma visão de Jesus. Seu sobrinho descobre uma conspiração contra a sua vida por parte dos judeus, né? Queriam matá-lo enquanto ele fosse levado para Jerusalém. E ele, então, é escoltado ao governador Félix, no capítulo 23. No 24, ele é acusado e se defende perante o governador Félix, né? O tribunal ali é feito, ele tem a oportunidade de falar. 2 anos depois, no capítulo 25, ele continua preso, e o governador agora é Festo, né? E para evitar que Festo o entregasse ao sinédrio judeu, ele apela para a corte em Roma. Festo pede a ajuda do rei Agripa, né, para entender melhor aí as coisas referentes aos judeus, tudo isso no capítulo 25. No 26, ele se defende agora perante Festo, perante o rei Agripa e perante Berenice. No capítulo 27, por fim, ele é embarcado para Roma, a embarcação enfrenta tempestades, Paulo reanima a tripulação, o navio encalha, mas todos conseguem sobreviver. E no capítulo 28, capítulo final do livro de Atos, na ilha de Malta, uma ilha italiana, né? Os náufragos são acolhidos pelos nativos. Paulo cura o pai do estalajadeiro e depois de 3 meses eles conseguem embarcar em outro navio, chegam a Roma e Paulo aguarda o julgamento em prisão domiciliar e usa sua casa como ponto de pregação. Meus destaques aqui vão, em primeiro lugar, Atos registra 3 viagens missionárias feitas por Paulo, né? Temos aqui um quadro, esse quadro é meio grande, né? Não sei nem se vai caber aqui na nossa telinha, mas está aí. Então, nós temos 3 viagens missionárias registradas em Atos. A primeira foi lá no capítulo 13 até o 14, que pega aqui as regiões que hoje em dia a gente chamaria de Chipre e Turquia. Turquia, que naquela época era chamada de Galácia. A segunda viagem missionária vai do capítulo 15, versículo 39 até o 18, 22, onde ele volta pela região da Galácia, ou seja, Turquia, Grécia também, que é chamada de Acaia na época, e Macedônia. E a sua terceira viagem missionária, do capítulo 18, 23 até o 21, 16, ele volta ali pela Galácia, Turquia, Acaia, Grécia, né? E também Macedônia. Ou seja, ele refaz mais ou menos o mesmo caminho nas 3 viagens missionárias, sendo que na primeira ele fica mais preso aqui, né? E nas outras 2 ele avança um pouco mais. A gente poderia considerar que a quarta viagem missionária é aquela na qual ele vai preso até Roma, já que chegando em Roma ele prega, faz milagre, né? Tá preso, mas está trabalhando, né? Então a gente poderia considerar que é uma quarta viagem missionária. Agora, é interessante que quando nós lemos as suas cartas, ele parece indicar que ele fez outras viagens, né? Então, lá em Tito,
Capítulo 1 ele menciona Creta, no capítulo 3 ele menciona Nicópolis. Ele também parece escrever de um segundo aprisionamento, ou seja, ele foi preso no final o livro de Atos termina com ele preso, mas ele fala de outras viagens, ou seja, dá a entender que ele foi solto daquela vez e pôde fazer outras viagens. Mas, segundo a carta de Timóteo, ele escreve de novo da prisão e já mais idoso. Então, a gente entende, quando ele fala, lembra? Combati o bom combate, né? A coroa da glória está me esperando já. Então, ali ele já está num segundo aprisionamento, pelo menos, já mais idoso, e dessa vez ele parece que não vai ser solto. De fato, segundo a tradição, uma tradição bem antiga a respeito da morte do apóstolo Paulo, ele foi executado por Nero no ano 67. Então, a carta dele a Timóteo, a segunda carta dele a Timóteo, deve ser um pouquinho antes desse ano, se essa tradição estiver correta. Então, aí as viagens de Paulo, né, são muitas cidades, eu estava pensando em mencionar uma por uma, mas são muitas cidades, aí, muitas localidades. O mapinha é bem fácil de conseguir, então se você tiver curiosidade, dá uma pesquisada nisso depois. Ok, então primeiro destaque, as 3 viagens missionárias e aquela última viagem missionária forçada até a prisão em Roma, né? Mas um outro destaque que eu quero fazer é o seguinte: com tudo isso, o final que Lucas escolhe para o seu livro, né, é de Paulo preso. Isso é muito curioso, né? Tem trazido várias teorias, né? Os estudiosos têm debatido a respeito disso. Será que Lucas escreveu naquele mesmo ano, por isso que ele não, já que Paulo foi solto depois, né? Por que não escrever até o momento da soltura de Paulo, né? Aquele triunfo da fé, fui solto, fui inocentado. Não, ele deixa ali Paulo preso e pregando na sua própria casa, né? Por que esse final? Será que Lucas morreu logo em seguida, depois daquele trecho? Mas lá na segunda carta a Timóteo, Paulo fala de Lucas, né? Como se ele estivesse vivo já na segunda aprisionamento. Então, o que aconteceu? Bom, uma possibilidade é que Lucas entendeu que a vida da igreja perseguida não é algo extraordinário, espantoso ou uma exceção, mas é algo esperado para os seguidores do crucificado, algo que é natural, é isso mesmo. A vida da igreja é pregar e ser perseguida. Então, um bom jeito de terminar, deixando isso muito claro, é com Paulo preso, mas pregando na sua própria casa. Então, os cristãos, as gerações de cristãos depois disso, saberiam o que esperar da sua vida cristã, saberiam o que esperar do mundo, né? Talvez seja essa a grande mensagem de Lucas nesse finalzinho. Um terceiro destaque que eu quero fazer, e último, é que nós vemos aí nesse trecho que nós lemos agora, Paulo fazendo um voto, né? Raspando a cabeça, fazendo um voto com alguns outros homens lá no capítulo 21, mas no capítulo 18, que nós lemos semana passada, ele já tinha feito isso também, no 18, ele também tinha feito um voto raspando a cabeça. Não sabemos, talvez um voto de Nazireu, né? O voto de Nazireu rapava a cabeça e deixava crescer durante algum tempo, depois rapava de novo e entregava como um tipo de oferenda aquele cabelo, né? Então, talvez fosse isso. Mas o meu destaque é o seguinte: apesar de pregar a salvação pela fé e não pela lei, e apesar de defender ferrenhamente a liberdade dos gentios em relação à lei mosaica, né? Então nós temos as cartas de Paulo, onde ele insiste isso, falando que a salvação é só pela fé. Temos cartas como a de Gálatas, que ele escreve simplesmente para dizer que os gentios não precisam guardar a lei. Mas apesar de tudo isso, Paulo nunca deixou de ser um judeu, né? E ele então não tinha problema nenhum em seguir as tradições do seu povo como um judeu que ele era. Ele só não aceitava que aquilo fosse chamado de sinal de pertencer a Deus, né? O sinal de pertencer a Deus do cristão é o batismo e a fé em Jesus. Por outro lado, ainda dentro desse mesmo destaque, a postura de Paulo ao aceitar a orientação lá dos presbíteros, né, de Jerusalém, para que ele fizesse o voto, para mostrar para os irmãos ali, que são judeus, que podiam se escandalizar, né? Essa postura de conciliação, de condescendência, de ceder para os mais fracos na fé, né? É aquela mesma
que ele manifesta na primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 9. Né? Ele diz assim, lá em Coríntios: procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Procedi para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Aos sem lei, né, ou seja, os gentios, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de todos os modos, salvar alguns. Que testemunho de alguém que está disposto a abrir mão né, das suas preferências pessoais, dos seus gostos, para alcançar as pessoas que pensavam diferentes com a mensagem do Evangelho. Puxa vida, hein? Muito bacana esse testemunho do apóstolo Paulo. E às vezes nós temos tanta dificuldade em ceder para os irmãos, né? Pensou diferente, eu já não consigo sentar no banco com ele. Agiu diferente, eu já acho que não é crente. Tal. O apóstolo Paulo, com essa sabedoria, com essa mansidão, com essa disposição para abençoar os irmãos mais fracos na fé, né? Que fossem mais, tivessem mais tropeços aí em relação às coisas da liberdade cristã. Que bom podermos ver esse exemplo e, quem sabe, aprender um pouco. Boas leituras e até a próxima.